paz do Senhor Jesus a todos os alunos e alunas do seminário. Nesta terça-feira nós iniciamos o estudo dos livros históricos. Amém? Então nós começamos a estudar os livros históricos. Foi feito esse rascunho aqui no quadro, né? Para nós analisarmos a história do povo de Deus e entendermos um pouco mais da Bíblia. Panorama bíblico do Antigo Testamento. Está lá no capítulo 2 da nossa apostila, do nosso livro, da página 88 até a página 97. Então leiam, irmãos. Leiam, estudem, anotem na revista, marque o que for necessário. Amém? E nesse estudo nós estudamos os livros históricos. Por que livros históricos? Então aqui eu quero fazer apenas um comentário breve com os irmãos. Não é uma aula, mas é um comentário de alguns pontos importantes que merecem destaques aqui. Livros históricos porque relatam a história do povo de Deus. A história do povo de Israel como uma nação, né? Nós vimos o povo no deserto, nós vimos o povo na escravidão e agora, nos livros históricos, nós vamos ver o povo como uma nação, ou seja, um povo que tem um território, né? Um povo que conquista a terra, um povo que toma posse desta terra. E nós vamos estudar o que acontece na nação de Israel, o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Amém? Então, livros históricos, porque ele registra a história do povo de Israel. Eu gosto sempre, quando estou explicando, estudando os livros históricos, de fazer uma separação aqui. Qual a separação? Qual a separação? A separação seria os livros históricos, dividi-los em 3 partes, vai ficar mais fácil o nosso entendimento. Os livros teocráticos, eles estão aí, tá vendo? Teocráticos. O que é teo? Teo é Deus, cracia, governo. Então, teocracia é o governo de Deus. Amém? Então, a primeira divisão que eu costumo fazer, livros teocráticos, ou seja, os livros do período dos juízes. O povo não tinha rei, o povo não tinha um governo, o povo ele não tinha um governante que os controlava. O povo vivia sobre a orientação, sobre a direção de Deus. Durante o período dos juízes, durante o período dos livros teocráticos. Quais são os livros teocráticos? Josué, Juízes e Ruth. Josué, no livro de Josué nós vemos a conquista da terra prometida. Depois nós vemos a divisão dessa terra prometida entre o povo de Israel. Depois nós temos o livro de Juízes, um período de 450 anos, onde Israel foi governado por juízes. Juízes eram líderes militares e políticos que seguiam a orientação de Deus para direcionar o povo. Nós temos também o livro de Ruth. Muitos teólogos acreditam que foi escrito, que passa durante o período dos juízes. É um livro que fala de fidelidade, de uma família de Belém, né, que sai peregrinação aí pelos campos de Moabe. E essa família sofre muito. E nesse contexto nós temos a moabita Ruth, que conhece o Senhor, se entrega ao Senhor e vive uma vida de fidelidade. Nós temos aí, ao longo desses livros, né, no livro A Conquista da Terra Prometida e o estabelecimento do povo na Terra Prometida. Então, por que são teocráticos? Porque teo, Deus, cracia, governo. Então, governo de Deus. Hoje, nós vivemos num mundo democrático. Demo, povo, cracia, governo. Hoje, temos a democracia. É um sistema de governo onde as pessoas votam, decidem e escolhem. Na teocracia, não. Teocracia é o governo de Deus. Amém? E esses livros relatam a direção de Deus para o povo. Só que o povo não entendeu. O povo se afastou, não deu ouvido à voz de Deus. E nesse contexto, esse povo que era dirigido por Deus, agora pedem a Deus um rei. E aqui vamos entrar os livros monárquicos. O que é monarquia? Monarquia é o governo cujos líderes são reis. E na monarquia, geralmente, nós temos governos também hereditários, que passam de pai para filho, né? Então nós vamos ver aqui a nação de Israel pede a Deus, eles pedem a Samuel um rei. E aí, quando nós lemos o texto da palavra de Deus, depois os irmãos leiam essas passagens que estão aí, 1 Samuel 8, do 4 ao 5, 1 Samuel 8, 7, 1 Samuel 8, do 10 ao 22.
né? Diz a palavra de Deus que o povo rejeitou a Deus. Eles não rejeitaram Samuel, eles rejeitaram a Deus, pedindo a Deus um rei. Eles queriam que a nação de Israel fosse parecida com as outras nações vizinhas. Esse é o grande erro do povo de Deus. Muitas das vezes querer copiar os modelos do mundo e não o modelo que Deus nos deu. Então, o povo de Israel pede a um rei. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, deixa claro para eles os prejuízos que seria para essa nação ter reis. Mas mesmo assim, o povo foi enfático e pediram um rei. Diz a palavra de Deus que Deus permitiu e o povo de Israel teve o seu primeiro rei, que foi Saul. E aí nós vamos ver nos livros da palavra de Deus, aí nos livros de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, o relato da história desses reis. Homens que muitas das vezes pecaram contra o Senhor, homens que muitas das vezes se afastaram da presença do Senhor, e a nação sofreu muito, né? Então esse período nós chamamos de período monárquico, são os livros monárquicos. O que são os livros monárquicos? São os livros que retratam o período da história dos reis de Israel. Então começa ali 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Amém? Depois uma outra divisão que eu também gosto de fazer, para ficar mais fácil o nosso entendimento quando estamos estudando, é falar dos livros da restauração. São os livros agora que pós-cativeiro. Né? Nós temos Esdras com a libertação do povo após o cativeiro, né? Depois do decreto de Ciro. Esdras capítulo 1 até o versículo de número 7, leiam todo o capítulo 1 de Esdras. Nós vamos ver como que Deus usou o rei Ciro, o rei da Pérsia, permitindo os judeus voltarem para sua terra pós-cativeiro. E agora esse povo volta. Nós vemos o trabalhar de Deus na vida do povo de Israel ao longo do cativeiro. No livro de Esdras, vai registrar, Esdras e Neemias, vai registrar a volta do povo de Israel. E nessa volta, o povo agora vai reconstruir o templo. Depois da reconstrução do templo, nós teremos a reconstrução dos muros por Neemias. E nós vamos ver também a reconstrução dos corações, porque o cativeiro fez com que muitas pessoas se esquecessem da fidelidade, da lei de Deus. E nós vamos ver como que Esdras, usado por Deus, né, faz com que o povo compreenda a lei, compreenda a palavra, compreenda os mandamentos, se voltem para o Senhor. O livro de Neemias também mostra isso. Nós vemos Esdras cuidando da parte espiritual, Neemias cuidando da construção do muro como líder político, como um líder prático. E nós vemos também no outro livro, o livro de Esther, né? Aquelas pessoas que permaneceram no cativeiro, na Pérsia. Permaneceram, né, não no cativeiro, mas permaneceram no local do cativeiro. Aqueles que não saíram, não voltaram para Jerusalém. Nós vamos ver no livro de Esther essas pessoas que permanecem lá. Então o livro de Esther registra o contexto histórico do povo de Israel que permaneceram ali na região da Pérsia. E o livro de Esther também vai registrar a tentativa do inimigo de tentar destruir os judeus. E vai nos ensinar como que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, entra com a provisão, libertando o povo e usando Esther e usando os judeus ali na Pérsia. Amém? Então leiam a apostila, estudem bastante, tá bom? Então aqui nós fazemos essas divisões. Livros teocráticos são os livros que vão falar do governo de Deus. Nesse período Israel não tem rei. Nesse período o povo recebe orientação de Deus e líderes militares e políticos chamados de juízes conduzem o povo. O povo não aceita mais essa orientação desse governo de Deus e querem um governo de homens, que é a monarquia. O povo agora procura se espelhar nas nações vizinhas. E depois nós temos um terceiro passo, os livros da restauração, onde nós vemos aí no pós-cativeiro. Após 70 anos de cativeiro, o povo retorna. E nós vemos o trabalhar de Deus nesse povo. Então esses livros históricos relatam essa história do povo de Israel.
Nós vamos ver aqui também nos livros monárquicos a divisão do reino. A divisão do reino de Israel. Primeiro rei, nós temos aí Saul, depois nós temos Davi, depois nós temos Salomão. Esses reis lideraram sobre toda Israel, sobre toda a nação. Mas depois a nação vai se dividir. 10 tribos se rebelam contra a casa de Judá devido a atitudes erradas do rei, filho de Salomão. 2 tribos permanecem ligadas a Judá. Ali continua a tribo de Judá e Benjamim. As demais tribos se separam. As 10 tribos vão acabar caindo também no cativeiro assírio. E depois de mais algum tempo, as outras tribos nas mãos dos babilônicos. Então nós vemos o trabalhar de Deus na vida desse povo. E quando estudamos esses livros, nós vemos a necessidade de sermos direcionados por Deus. Quando estudamos esses livros, nós vemos que Deus nos deu um padrão de conduta e uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Se seguirmos a palavra de Deus e não nos compararmos com o mundo, não nos compararmos com os modelos que estão à nossa volta, nós seremos felizes e vamos caminhar. Peça a Deus direção sempre à luz da palavra. Então voltem agora lá no capítulo 2, leiam todo o capítulo sobre a história do povo de Deus. Leiam todo o capítulo do panorama do Antigo Testamento. Amém? E qualquer dúvida, nós vamos discutindo no seminário, postem no grupo. Amém? Eu gostaria de pedir também, eu tenho postado alguns vídeos. Tem muitas informações nesse vídeo, anotem. Sabemos que algumas datas históricas, como elas são aproximadas, muitas datas não vão bater. Isso para nós não importa. Peguem aquilo que é essencial. Amém? Nós não vamos entrar em discussões desnecessárias. Então anotem, peguem o conteúdo, leiam a apostila, leiam o nosso livro, o material do nosso seminário. E tenham o hábito de anotar no seu caderno. Mesmo que nós não estamos fazendo trabalho escrito, anotem no seu caderno. Porque nessas anotações Deus pode te dar um estudo, Deus pode te dar uma pregação, Deus pode te dar uma ministração, que no momento certo, na hora certa, você pode ter a oportunidade de estar compartilhando com alguém. Então façam suas anotações, estudem a palavra de Deus. Amém? Lembrando que nós estudamos na primeira aula o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Voltem lá também, estudem o Pentateuco. Amém? Então nós temos esses livros, também os vídeos no grupo aí. Amém? Estudem bastante a palavra de Deus. Lembrando que no Pentateuco nós temos ali aquela divisão maravilhosa que o Senhor nos deixou, né? O livro de Levítico focado na santidade, né? O livro de Gênesis mostrando a criação, Êxodo mostrando a peregrinação, Números nos mostrando ali a questão do censo também, sempre nos ensinando sobre esse povo que Deus escolheu para que fosse a porta de entrada para as boas novas, para que as outras nações fossem abençoadas através do povo de Israel. Nós temos o livro de Números, o livro de Levíticos, Deuteronômio, que foi escrito para toda a nação. Então estudem a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.